Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui para a palavra do dia, dizendo o amparo de Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 124, vou ler do versículo 2 até o 6. Dizem assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Hoje é 27 de março de 2024. Grandioso, supremo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, esse nosso compromisso aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o amparo de Deus. Eu fiquei pensando aqui, quando estava pedindo ao Espírito Santo uma mensagem para o dia de hoje, e fiquei refletindo, vou falar de mim mesmo, tá? O meu exemplo pessoal. Quantos livramentos, quantas vezes o Senhor Deus interveio ao meu favor, desde a minha infância, desde o momento que eu me lembro que é vida. Eu me lembro mesmo de todos os livramentos e todas as intervenções de Deus ao meu favor. E isso vale para você, para a senhora e para o senhor. Eu tenho certeza que vocês têm aí pelo menos um fato que vocês se lembram, foi marcante, e Deus apareceu, mostrou seu poder para te livrar. E a gente sabe que os homens, estou falando de uma forma genérica, e a gente também está incluído, o ser humano, tá? Vamos falar assim, ele é inconstante, o ser humano ele é mutável. Hoje a gente está dizendo uma coisa, claro, não vou generalizar, a gente sabe que tem muitas pessoas de caráter. Mas na natureza humana, por causa do pecado, o homem tem essa fraqueza de mutabilidade, de mudar seus pensamentos, suas ideias. Um dia está sorrindo, está tratando bem, outro dia está com raiva, com cara fechada. Parece aquela questão de bipolaridade. E a gente sabe que vivemos em um mundo hostil, onde temos aí vários elementos nocivos à sociedade. E o salmista aqui nesse Salmo 124, onde eu li o versículo 2, por exemplo, ele fala dos homens que se levantaram contra ele, contra a sua pátria, a sua terra, quando ele fala contra nós, contra o seu povo. E esses homens, eu posso aqui, assim, dar uma categoria a eles de pessoas fora da lei, os fora da lei e os meliantes. Então, quando você, a senhora, o senhor, se desloca, para o seu trabalho, ou do seu trabalho para a sua casa,
faculdade, na igreja, qualquer lugar, saiba que tem os homens maus que se levantam para querer te atingir. Aí é onde o salmista diz, se não for o Senhor, se não for a Deus que estivesse ao nosso lado nesse momento, ou que não, agora eu vou falar no presente, se não é Deus que está ao nosso lado nesse momento, os homens, eles teriam nos engolido vivos, teriam nos destruído na sua ira. Mas graças a Deus que nós temos o amparo de Deus. Inclusive, Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, está registrado no Evangelho dele, de Jesus, escrito por João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora preste atenção. E meu Pai o amará, o Deus Pai, e viremos para ele, veja essa expressão, viremos para ele, ou seja, Jesus também estará aqui. O Pai, ele está falando do Pai, então viremos significa eu e o Pai, nós viremos para essa pessoa e faremos nele morada. Então nós somos casa de Deus Pai, de Deus Filho e também de Deus Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então a Trindade Santa habita em nós. Então, quer amparo maior do que esse? Veja, Jesus que está dizendo que a Trindade Santa, Deus Pai, Ele próprio, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, estará sempre com aquele que guarda a palavra dele, a palavra de Deus. Eu me lembro do que aconteceu onde o livro de Daniel registra, no capítulo 3, aquele fato daqueles 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Versículo 24, 25, diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados, né? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que já não estavam mais amarrados, que andam passeando no fogo, dentro do fogo, digo aqui. Eles não estavam gritando, gemendo de dor, estavam passeando, trocando passos para lá e para cá dentro do fogo. Segue o texto, sem sofrer nenhum dano. Agora observe o que o rei viu aqui. E o aspecto do quarto homem, que ele tinha lançado 3, aí ele diz, o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava aqui. Você está compreendendo? Jesus, nesse estudo da teologia, chama-se aqui essa aparição de Jesus como sendo teofania. Então Jesus, nessa aparição teofânica, é visto por Nabucodonosor. A gente conhece essa história aqui, nesse fato, onde esses 3 homens foram lançados na fornalha do fogo ardente. A fornalha foi aquecida várias vezes mais. As pessoas os homens fortes que foram lançar esses homens dentro da fornalha, a fornalha estava tão quente que eles morreram, diz o texto. É só você acompanhar o contexto desses 2 textos, tá bom? Então, Deus está sempre pronto para amparar o seu povo. Eu quero concluir dizendo para a senhora, para o senhor, para você, que estão talvez preocupados com a tua situação, com a situação talvez do país, com a situação do mundo, do globo, das pessoas. O povo de Deus será sempre amparado por Ele, por Deus, em meio a todo tipo de atrocidades.
Repito, lembre-se, se você obedece à palavra de Deus, você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como eu já expliquei aqui que Jesus falou, e de quebra, viu? Tem um anjo acampado ao seu redor, porque o salmista fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem. Então nós temos um grande amparo divino, um amparo do Deus Trino e um amparo angelical, um anjo à disposição. Então não temas, Deus é com você, com a senhora, com o Senhor, Deus é comigo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.